Bom dia. Estava lendo hoje pela manhã Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que fala que do céu se manifesta a justiça de Deus, a ira de Deus sobre os homens. Mas por quê, né? Os homens que substituem a justiça de Deus em injustiça, que troca a injustiça, a verdade pela injustiça, a inversão de valores, né? O certo pelo errado. E por que fazem isso? E por que Deus os entregou a isso? Porque eles amaram mais a criatura do que o Criador, isto é, a idolatria, né? E a idolatria que não é só de adorar imagens, esculturas, mas adorar personalidades, ou até mesmo sentir-se no lugar que não é seu, no lugar de Deus. Muitos acham que são deuses da sua própria vida, né? Que pode tocar a vida, interpretar o mundo por si mesmo. Ninguém mais tem nada a ver com isso. Essa é a mentalidade atual, inclusive, né? Cada um configura a vida do jeito que quer. Deus não tem nada a ver com isso, a Bíblia não tem nada a ver com isso, a igreja não tem nada a ver com isso. Essa é a mentalidade geral. Então o ser humano acha que ele é o dono da sua própria vida, acha que pode fazer o que bem entende fazer. E diz que por isso Deus os entregou a um sentimento perverso, um sentimento corrompido, um sentimento de cada vez mais apropriação dessa inversão de valores. E alguém estava me perguntando, mas é isso mesmo que eles gostam, né? Eles gostam do que é sujo, do que é vil, do que é imundo. Então eles estão fazendo, Deus está os entregando aquilo que eles gostam, eles são felizes assim. Então Deus está permitindo que eles sejam felizes do jeito que eles gostam de ser. Então eu fico perguntando, mas que ira de Deus é esse que se manifestou, entregando as pessoas ao que elas querem viver? Aí no final desse trecho do capítulo, diz que os tais, conhecendo o juízo de Deus, de que são dignos de morte, né? Não somente os que fazem essas coisas, mas também aprovam os que fazem. Aqueles dizem, não tem nada a ver, cada um faz o que quer. Então são dignos do juízo de Deus. E essa que é a questão. E a pessoa pode morrer na sua infidelidade, mas o juízo não é anulado, o juízo de Deus não é anulado. Diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E a morte aqui não é morte física, falência múltipla dos órgãos, parada cardíaca, parada respiratória ou cerebral, não. A morte aqui é o julgamento de Deus, é o destino da alma, é o destino espiritual. É a condenação no julgamento de Deus. Essa aqui é a morte espiritual e essa aqui é a morte verdadeira. É a segunda morte, né? A primeira morte é o que? A morte física. A segunda morte, que a Bíblia fala, é a morte espiritual. É exatamente a condenação. Apocalipse capítulo 20, né? Se não me falha a memória, é capítulo 20. Está falando lá do grande trono branco, é a condenação nesse grande trono branco, diante do grande trono branco, o tribunal de Deus, em que todos os homens serão julgados. Então, a condenação ali. Então, o destino da alma. São dignos de morte o que tais coisas praticam. Então, ou seja, Deus está entregando à humanidade o que elas gostam, o que elas querem. Elas são felizes do jeito que gostam, mas no final das contas, aí são chamados para o tribunal e não tem como escapar, não tem, os seus próprios atos, suas próprias palavras, suas próprias ações dirão contra elas no tribunal de Deus. Então, quero dizer para você, considere isso. Pense bastante. Nós não somos donos das nossas próprias vidas. Nós não podemos sair por aí fazendo o que der na telha. Nós temos que sair, viver em obediência a Deus. Seremos abençoados na terra e também no céu. Deus abençoe seu dia.